poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal aí mais sobre a crise no São Paulo e onde anda Muricy Ramalho. Então, vambora pro vídeo. Era. O Marcos Paulo, o Patrick, o Ney Franco. Percebe? Tem um. Não sei o que é um padrão. O Rogério não xinga todo mundo todo dia no vestiário. Não é isso. Mas tem o jogador, tem o técnico que abraça e tem o técnico que cobra. Ele claramente é um tipo de técnico que cobra. E não importa se você tem couro mais grosso, ele talvez não tenha essa diferença entre um jogador e outro. Não tem essa sensibilidade. Olha, com esse eu não posso muito, com aquele eu posso, mas talvez, não sei. Não estava dentro do vestiário. Eu só acho que neste momento, criar a narrativa que ele perdeu o vestiário porque ele gritou mais alto, porque ele cobrou mais, porque ele se irritou com alguém que postou coisas a lá quinta série B, talvez o Rogério não tenha paciência com jogadores quinta série B. 97% dos jogadores são da quinta série B. Vai pegar um ou outro jogador que pensa que já está na oitava série. Entendeu? Então, só se o Júlio Casares usar isso como desculpa. Então, mas, em outros episódios, ele não usou. Então, mas Maria, teve um... E no final do ano, quando ele podia ter feito isso, ele não fez. Foi embora o Patrick. Então, mas o que aconteceu da saída do Patrick para cá, que foi esse ano? O elenco do Rogério. Sim, mas e aí, o que aconteceu depois do jogo contra o Santos? Quando ele espanhou... Intervenção. Intervenção psicológica. Não, uma intervenção que o Rogério... se comprometendo a mudar o comportamento no dia a dia com seus subordinados e não mais cometer deslizes. Então, essa questão pode sim ser usado como uma quebra da conversa que tiveram entre eles. Pode sim. Interessante a gente também, do Patrick para lá, porque esse foi o outro episódio, né? Patrick e agora o Marcos Paulo. Do Patrick para cá, além dessa enquadrada, entre aspas, que o Rogério sofreu depois do jogo com São Paulo e Santos, existe uma reformulação gigante do elenco e das lideranças do elenco. É isso que a gente tem que chegar. Porque hoje, como a Maria está falando, como ela citou o Luciano e outros, o elenco do ano passado, um dos capitães era o Miranda, o Reinaldo era o mais antigo. Isso mudou completamente. O Rogério, por decisão dele, e ele elogiou a reformulação na derrota para o Água Santa. Reformulou, inclusive, as lideranças do elenco. E você tinha mais ou menos, ou tem dois grupos. Os grupos dos brasileiros e recém-chegados e o grupo dos estrangeiros. Que é um grupo dos estrangeiros mais profissional. Falar as palavras como as palavras profissional. São. Tem 20 anos. Mas você percebe, o detalhe do futebol é tanto, que é um grupo fragilizado, porque dois deles estão fora da temporada. A ruptura... Ferrarese e Galo. Ferrarese, Galo e Caleri. Não, o Caleri, que é o outro líder, ainda está tentando na temporada. Se você observar a imagem do Caleri nas arquibancadas do Allianz Parque, sim, contra o Água Santa, você vai entender o que é a liderança. Só que é uma liderança fragilizada, porque ele não está podendo jogar. Ele não perdeu do Água Santa. Quem perdeu foi o Luciano, o Marcos Paulo no banco, os outros caras. Então, essas coisas, o Rafinha, que era outra liderança, a liderança do brasileiro, está sem jogar um tempão. Então, essas coisas, não é o Marcos Paulo. Ficado ao lado dos jogadores desse episódio aí. Então, exatamente. É o que, como aconteceu na ocasião que era do Patrick. muito elogiado pelo Rogério, desde quando chegou. O Rafinha. Não, o que eu estou falando assim, que agora ele teria, não é confirmada a informação, que também estaria do lado dos jogadores nesse entreveiro com o Marcos Paulo aí. Isso, essa versão do staff do Marcos Paulo. Então, o staff do Marcos Paulo, que todo mundo está lendo, colocou o Rafinha, Luciano e Arboleda ficaram do lado do jogador, etc e tal. Está lá mesmo parágrafo para todas as matérias. Então, mas essa é uma apuração unilateral, certo? Unilateral. Sem dúvida. Mas não importa. Mas não importa. Tanto é que a gente, repito... Só para avisar, porque isso está em tantos lugares... Chegou aqui às parecendo 11h50 ontem e não colocamos no ar. Só porque assim, até onde eu fui de apuração, e vocês têm mais fontes que eu no São Paulo, não tenho essa apuração que fulano, ciclano e beltrano estão do lado do... Só de um lado, não tenho do outro. Eu acho que a nossa cautela, uma cautela de quem tem que ouvir outros lados, outras partes, né? Mas, enfim... Por obrigação. Dever de ofício, né? Inclusive eu ouvi. Eu não duvido da informação, eu simplesmente não posso comprar ela com casca e tudo, engolir aqui e botar no ar para satisfazer o staff do Marcos Paulo. Ou quem quer ver o Rogério fora, sei lá o quê. O fato é que o Rogério colocou como líder, capitão, número 10, o Luciano, que é um jogador que não tem nenhum perfil de liderança. E banca esse jogador toda hora, que está citado pelo staff do Marcos Paulo. O capitão que o Rogério elegeu, camisa 10, ele não mexe nem na função e
não tem, nas palavras do Rogério, conforto em jogar de centroavante, que é o Luciano. Sim. Então, essas lideranças... Ele não gosta de jogar como centroavante. O que eu estou querendo dizer é assim, que o treinador, pode ser o Rogério, o Dorival, o Abel Ferreira, depende das lideranças que ele próprio fomenta para se manter como comandante. Se não, cara, aí pode ser qualquer treinador. Então tá, só vou... Eu só vou acrescentar um negócio. Essa situação, isso eu acho que é para o torcedor. E o Rogério, e aí quando o Massini fala, a mistura Rogério-jogador, Rogério-treinador, ela é uma mistura que não faz sentido, e também não faz sentido essa situação que a pessoa, e a Maria também conhecendo bem, a pessoa que mais sentiu a derrota para o Água Santa, ele se sente assim? Não foi ele. Foi o torcedor que estava lá, claro. Ele se coloca como isso. Sabe quem mais sentiu a derrota para o Água Santa? O Wellington, que arrebentou o tornozelo e vai operar, evitando um cruzamento na última bola. E que jogou sem pé, no pé só. Quem sentiu mais a derrota? Sim. O Rogério Ceni ou o Wellington? Né? Porque o Rogério Ceni não é o único São Paulino do mundo, não, cara. O Wellington jogar com um pé só... Você entende o que eu estou falando? Porque ele se coloca como o único São Paulino do mundo, não é assim. A moeda é o Wellington jogar com um pé só, me dá um sinal de que, além de torcer muito pelo São Paulo, estava lá também, porque acreditava no que vinha acontecendo. Sem dúvida. Será que o que nós temos falado... que os jogadores estão se rebelando na hora do aperto? Deixa eu jogar aqui com o pé arrebentado. Isso a gente, como a gente observa todos os jogos do São Paulo, no começo da era Rogério Ceni até agora, o que não pode se reclamar não é beiço, é do mão na cintura. Indolência. Isso não existe. Aliás, existiu num jogo representativo. Num jogo. O Patrick, contra o Internacional, estava de sacanagem. Isso, bom, tanto foi isso. Isso deu a perceber. Depois deu a perceber, a ponto da torcida do Internacional, presente no estádio, ele andou em campo e foi buscar o terceiro cartão amarelo depois do jogo. Essa é uma atitude que ela independe do Rogério, né? É um comando acima disso. Então, ou ali, e depois do jogo com o Internacional, o que aconteceu? São Paulo fora da disputa. O Júlio Casares foi falar com o Rogério, bancou o Rogério e nós vamos reformular o elenco, não foi isso? Sim. Então, ou os caras, que tá, bancam essa aposta, que está cada vez mais frágil, porque o resultado não vem, o trabalho é ruim, continua sendo ruim e os resultados inexistem, ou eles tomam uma atitude e começam a se expor, trocar, e aí a partir do trocar, perde, como eu disse, o escudo. É a cara do Júlio Casares todo dia, vai ter que falar, é a cara do Belmonte, é a cara do Muricy, é a cara do Luciano, é a cara do Marcos Paulo, é a cara do... Porque, de fato, por trás dessa liderança onipresente do Rogério, existe um conforto para todo mundo. Clube. Ou seja, vai ser um clima péssimo para o São Paulo nesse começo de Brasileiro, Copa do Brasil, mas você concorda com a diretoria nesse aspecto de ter bancado o Rogério? E o que falar sobre isso? Os jogadores seguem querendo a saída do Rogério Ceni. Que jogadores são? Um grupo de jogadores. Isso é muito... Esse negócio de grupo de jogadores comigo não cola não, cara. Isso pra mim é panela. Um grupo. O elenco tem 30 jogadores. Quem são esses jogadores? Que grupo é? Quem vaza isso? Quem vaza isso? A gente conhece isso de outros carnavais. Né? Por mais que o técnico esteja errado, um grupo de jogadores, 3, 4, 5, é ele que fala, é ele que vaza, é o empresário, é o assessor de imprensa. Quem é que vaza? Com o intuito de quê? Será que, vamos lá, vamos pensar assim, o Wellington Rato jogava num time menor que o Atlético Goianiense, está no São Paulo. Será que o Wellington Rato chegou ontem no São Paulo? Estou citando o Wellington Rato porque é um jogador que vem de um clube de menor relevância que o São Paulo. Ele já está com tanta pompa para isso, será? De repente o cara não está nem aí. Será que todo mundo se doeu pelo Marcos Paulo? E quem disse que o técnico tem que pedir desculpa pro Marcos? Não tem que pedir desculpa, não. Se ele fez desse jeito, é que ele acha que é desse jeito. A gente pode questionar a maneira como ele faz a gestão. Mas se ele é o líder do grupo, o jogador que fez a besteira, estamos invertendo os papéis aí. Quem fez a bobagem foi o jogador. E o Rogério não teve habilidade para lidar. Ele foi mal. Ele deveria ter feito de uma outra forma, na minha opinião. Também não quer dizer que eu estou certo. Talvez ele esteja certo. Eu acho que ele deveria falar em particular. Chama. E outra coisa, cadê o Muricy Ramalho? O que faz o Muricy Ramalho no São Paulo? Por que ninguém fala do Muricy Ramalho? Ele tem um cargo lá dentro, gente. Ele tem que entrar no circuito. Exatamente esse. Ele é o coordenador, é o cara que faz a ponte. Ele não está sendo citado. Eu esperava do Muricy que ele entrasse rachando aí e resolvesse isso. Até advertindo o Rogério. Ele é chefe do Rogério, acho eu, né, dentro dessa hierarquia. Imagino que sim. Né? Talvez na prática não seja. Menos. Né? Mas na teoria é. Então que faça jus ao cargo. Eu acho que isso só acontece porque não tem... O Rogério Ceni, além de técnico, ele é um pouco diretor de futebol, ele é um pouco vice de futebol, ele é um pouco presidente do clube. Ele tem a prerrogativa de... Vejam as entrevistas, assistam as entrevistas coletivas, isso eu falo pro pessoal de casa, do Rogério Ceni, quando o São Paulo perde ou ganha. Ele pega pra si tudo, porque ele tem essa prerrogativa. Isso só acontece porque ele tem a prerrogativa. Até errado pra mim. E porque é no São Paulo. E porque no São Paulo, ele não faria desse jeito. Qualquer um lá dentro, lembra do Júlio Casares.
Agora, eu fico me questionando sobre o papel do Muricy. Não cabia a ele chegar de repente pro Rogério Ceni, chamar numa sala, falar, Rogério, calma, aconteceu isso, calma, tenhamos calma nesse momento. Aqui na minha sala, chuta a cadeira, faz o que você quiser, mas calma, não vá lá no gramado, dá expor não ganha nada jogador, com isso. Você vai perder Ou então deixa que eu vou. Deixa eu falar um negócio. Bora falar sobre Rogério Ceni e a crise no São Paulo. Já contei pra vocês que pouquíssimas pessoas do São Paulo hoje suportam, toleram, gostam do Rogério Ceni. O clima pra ele é péssimo. Mas não é apenas o Rogério que anda queimado com seu filme queimado com jogadores. Os dois auxiliares do Rogério também são detestados pelo elenco. Me refiro ao Charles Embert, que é um francês que está sempre ao lado do Rogério Ceni, com passagens por vários clubes, e também ao Leandro Del Magnon. Esses caras foram indicados pelo Rogério Ceni, foram contratados e atuam no dia a dia ao lado dele, na preparação dos treinos, nas palestras, na relação com os atletas. E o que eu ouvi de um empresário, de um atleta importante do elenco do São Paulo, é que quase nenhum jogador gosta desses dois auxiliares. Os caras também são grossos, arrogantes, vivem arranjando confusão, e quando o Rogério Ceni parece um pouco mais calmo, eles são os primeiros a colocar fogo para tornar o clima ainda pior. Charles Embert, que já havia tido problemas na passagem pelo Flamengo, você vai lembrar de um áudio vazado de um integrante da comissão técnica do Flamengo. Na oportunidade, ele fez as piores referências possíveis ao Charles Embert. O São Paulo só ainda não demitiu o Rogério Ceni porque tem medo da repercussão. Treinador que perdeu o vestiário 2 vezes. No fim do ano passado, houve a necessidade de uma reformulação grande. 12 atletas foram negociados para que o Rogério tivesse o elenco na mão de novo. E cerca de 3 meses depois, o Rogério já conseguiu perder o elenco novamente. O presidente Júlio Casares tem sido pressionado a demitir o Rogério, mas vai tentando, na medida do possível, garantir a permanência do treinador. Você demitiria o Rogério Ceni? Permaneceria com ele? Se você demitisse, qual seria o seu técnico contratado? Estou curioso para saber a sua opinião. Só a questão desse vídeo é a função do Muricy, né? O Muricy que é conhecido aí por ter uma boa gestão de grupo, pelo menos na época de técnico, bem mandão, mantinha a linha ali, mas nesse período todo, Casares, falta Muricy, né? Falta Muricy. A gente sabe que ele faz parte da comissão, principalmente aí na captação de talentos, na análise ali de jogos e de novos jogadores, mas você não escuta muito, principalmente depois que o Rogério Ceni chegou, né? Na época do Crespo você via ele muito em campo aí, começando com o Crespo, em relação ao Rogério Ceni, atuação nula, né? Esse tipo de situação aí, a gente já escutou ainda que o Belmonte chegou no momento Marcos Paulo aí, assim que o Marcos Paulo chegou no CT e cobrou ali do jogador, porque que ele fez aquele post e tudo mais, mas com relação ao Muricy você não escuta nada. Deu até uma entrevista recente, essa crise aí, ele e o Júlio Casares antes do jogo contra o Água Santa, mas a nível de Rogério Ceni, a nível de elenco, parece existir um distanciamento, e aí você não consegue entender qual é a função do coordenador técnico. Ele deveria cobrar o treinador para evitar esse tipo de situação, a verdade é essa. Mas o Rogério Ceni é conhecido como gostar de cobrar na frente de todo o grupo, beleza, mas esse caso específico, eu acho que seria melhor individualmente, até porque foi uma coisa muito direta ao treinador, né? A verdade é essa, o post, né? E, assim, eu continuo defendendo, assim, a questão é a seguinte, tudo bem, não pode desrespeitar ninguém, né? Mas quem começou desrespeitando foi o Marcos Paulo, quando faz aquele post ridículo no Instagram, e se não tá satisfeito, que vai e fala com o treinador. Então, assim, começaremos a semana aí, com uns dizendo que o Rogério Ceni segue, outros, o senhor Nicola dizendo que balança e que diretoria procurar nomes. O próprio Nicola já falou o nome do próprio Cuca, que também não tem uma gestão maravilhosa de elenco, essa é a verdade. Mas o que se sabe é que o São Paulo volta a treinar essa semana na Barra Funda, não irá mais para Cotia. Parece que estava tudo organizado para o São Paulo passar uma pré-temporada em Cotia, mas em detrimento dessa confusão toda, os jogadores pedirem, também eles preferem ficar com a família, tal. Quer dizer, apesar de ser eliminado, apesar de ganhar em salários milionários, eles ainda mandam, né? A verdade é essa. E nós, torcedores aqui, que ficamos de cabeça quente aí com o São Paulo no Campeonato Paulista, e principalmente aí, né, com mais cabeça quente com o futuro que vem, né? Tem Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e com o futebol demonstrado, com esse elenco do jeito que tá, e com o número de lesões, a preocupação é não cair para a Série B. Espero que eles tenham entendido que o São Paulo também não tem o time para brigar por título. No momento. A não ser que o Rogério Ceni faça um milagre, ou que mude a comissão técnica, né? Então, veremos. Mas acho que de momento se segurar esse ano, reduzir as dívidas. Parece uma proposta milionária como a do Gabriel Sara aí, que pode ir para o Atlético de Madrid,
pro próprio Nestor ou pro Pablo Maia que venda, porque São Paulo tem a meta para bater. E esses são os nomes aí que o São Paulo espera conseguir resultados financeiros ainda esse ano. Então é isso, pessoal. Fim de semana sem jogo de São Paulo. Vimos o nosso rival o Palmeiras chegar à final do Campeonato Paulista. O Flamengo passou pelo Vasco. E o São Paulo simplesmente não jogou porque foi eliminado pelo Água Santa. Mais um vexame na história recente do São Paulo que nós, torcedores, tivemos que engolir. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.